bonito, pessoal. A gente fica andando assim pela cidade, Não se tem como depara, não reparar, não né? tem como não reparar. Esses azulejos de Portugal são muito legais, né? A gente vê eles por todas as partes, em monumentos, em igrejas. Eu até queria saber um pouquinho mais de azulejo para falar das pessoas, mas acho que eu não sei não. Mas eu sei, quem sabe. Eu acho que a gente não falou bom dia, Tietchan. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente podia mostrar um pouquinho mais para vocês dos azulejos portugueses, mas nós encontramos um pequeno problema que é a gente não sabe muito de azulejos, né, Tietchan? É verdade. A Tietchan lembrou que ela conhece uma pessoa que sabe muito de azulejo, que é a Tereza Branco. Ela tem um trabalho bem legal em que ela compartilha um pouco da história e da arte dos azulejos aqui em Portugal. A gente vai fazer uma visitinha para ela lá no Porto e ela vai contar um pouquinho mais da história do azulejo e também mostrar um pouquinho da experiência de fazer azulejo, né, Tietchan? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? O meu nome é Tereza Branco, sou portuguesa, natural de Coimbra, resido na cidade do Porto há mais de 30 anos e adoro esta cidade. Cresci e nasci numa aldeia chamada Ega, sempre gostei de terra e sempre gostei de árvores. Pés no chão, mas ao mesmo tempo crescimento e alguma fluidez num céu, algures. Como é que surge esta paixão pela cerâmica e este gosto por estar aqui? Tem a ver muito com as paredes desta cidade, pelos inúmeros azulejos, pelos inúmeros reflexos do sol, reflexos das cores, dos azuis, dos amarelos, dos verdes, dos brancos, que vamos calcorreando todos os dias e que vão salpicando as nossas memórias e que principalmente naqueles dias de chuva que me recordo da minha juventude, agora está na moda a azulejaria. E eu há 3 anos atrás decidi mudar de vida. Coincidiu que descobriram também ao mesmo tempo o património desta cidade. O património azulejar é de facto magnífico. Este projeto de cerâmica seria incompleto se eu não o tivesse integrado dentro destes 3 eixos que fazem parte dele. São as minhas peças únicas e a minha expressão em cerâmica. Outro tem a ver com a possibilidade de criar um espaço com a logística que a cerâmica obriga e permitir às pessoas criarem objetos em cerâmica. E o último, a questão de possibilitar a criação de escultura em azulejo por estrangeiros que nos visitam e que levam daqui um pouco do nosso património, um pouco da nossa cultura que é partilhada por mim na apresentação sintética de um pequeno da nossa história, que é feita no início dos workshops. E as pessoas usufruem aqui de 2 a 3 horas de verdadeira cumplicidade com o barro e com a sua própria expressão escultórica dentro da cerâmica. Este azulejo é um azulejo feito com algum relevo, ele está com um baixo relevo. Temos um outro azulejo aqui que também tem só linhas, é muito simples, tem 2 cores, tem o mel e tem o verde. Todas estas cores são cores tradicionais da azulejaria do Porto. Eu podia-vos mostrar inúmeros exemplos dos azulejos que são feitos aqui, mas é só para ficarem com uma ideia de pessoas que nunca trabalharam em cerâmica, que de repente chegam e que levam um azulejo, um pequeno quadrado de 14 por 14 em magia. Como é que surgiram os azulejos em Portugal? Há 6 séculos, nós aprendemos com os árabes do norte de África, não com esta forma que nós temos hoje em dia, mas eles faziam placas de várias formas, faziam todo o ciclo da cerâmica, ou seja, faziam as placas em barro, neste caso terracota, nós trabalhamos em grés, depois deixavam secar, coziam, depois da primeira cozedura vidravam nestas cores, era o verde, o mel, o azul cobalto e o branco, depois cortavam em pequenos pedacinhos, depois desses cortes
faziam composições como estas aqui, quase como se fossem os mosaicos. Portanto, nós aprendemos a azulejaria com um início de mosaico. Rapidamente passamos para um azulejo aqui de 14 por 14 centímetros, e isto porque 7 azulejos por 7 azulejos nós temos 1 metro quadrado de azulejo. E isto é fundamental para percebermos quantos azulejos nós precisamos para cobrir uma parede. E isso é fundamental para termos medidas standard e para podermos trabalhar com medidas standard. Portanto, os portugueses rapidamente passaram da aprendizagem geométrica e simétrica dos árabes para depois projetos que têm a ver com a nossa expressão mais ligada à nossa religião católica, de pintura em azulejo, utilizando o azul cobalto e pintura de elementos figurativos que nos trazia toda este rococó, todo este elemento mais elaborado. Este azul cobalto e este branco vem muito inspirado no fascínio que os portugueses tiveram quando tiveram o primeiro contacto com a porcelana chinesa nos descobrimentos, quando chegamos à Ásia e percebemos a magia da porcelana, da leveza, do translúcido, mas ao mesmo tempo da resistência que a porcelana chinesa tinha, e em simultâneo da associação que nós fazíamos do que simbolicamente representava para nós o azul, que era o céu, e o branco, que era a pureza. E isso, do ponto de vista religioso, simbolizava muitas coisas para nós. Com os descobrimentos, nós tivemos muitas influências. Estes azulejos, esteticamente, têm a ver com a nossa estadia, a nossa vivência com os indianos. Nós tivemos muitos séculos na Índia, em Goa, Damão e Diu, e trouxemos estas influências dos tecidos indianos e de toda a cultura da Índia. E ainda hoje, quando calcorreamos cidades portuguesas, vemos este tipo de influência nas ruas das nossas cidades. Estes também são uns registros muito interessantes. Estes foram os primeiros azulejos descontinuados. Nós tínhamos uma influência muito forte da simetria e da geometria com os árabes, e estes são influenciados, são uma influência dos azulejos holandeses, que eram tudo menos simétricos, eram assimétricos, mas mesmo assim os portugueses, nos cantinhos de cada azulejo, colocavam um elemento de simetria. Portanto, tinham estes cantinhos de simetria. Uma coisa muito curiosa, por vezes as pessoas ficam deslumbradas com isso. No século XVI, século XVII, século XVIII, os portugueses tiveram uma espécie de doença coletiva. Tinham medo de espaços vazios, e o medo de espaços vazios levou-os a revestirem toda a arquitetura com azulejaria. Por isso é que muitas dessas igrejas estão revestidas não só até ao teto, mas muitas vezes até o próprio teto está revestido de azulejaria. Isto tem a ver com uma espécie de superstição religiosa, em que eles acreditavam que se houvesse espaços vazios, qualquer coisa poderia vir e tirar-lhes a alma e levá-la ao diabo. Portanto, eles, pelo sim, pelo não, pintavam azulejos muito bem pintadinhos e decoravam as igrejas e a maioria dos espaços, para não haver dúvidas que estava tudo devidamente forrado. Na Europa, a moda, na altura, no século XVII, século XVIII, eram grandes tapeçarias que tinham muitos elementos bordados, ilustrações de episódios de caça, de bailes, de músicos, e nós não tínhamos acesso a esses bens, mas tínhamos os pintores de azulejaria, tínhamos grandes mestres do fogo que dominavam a arte da fusão dos vidrados,
e tínhamos barro de boa qualidade. Então fazíamos painéis de azulejo imitando essas tapeçarias e revestindo as casas, não só por dentro como por fora, de grandes painéis de azulejo, substituindo os tecidos, as tapeçarias que o resto da Europa tinha nos castelos e nas casas ricas. Nós tínhamos os painéis de azulejo que ainda hoje sobrevivem e muitas das tapeçarias, as traças, alimentaram-se delas, não é? A azulejaria é de facto uma arte fantástica que eu tento, na nossa experiência cultural aqui com os estrangeiros e também com as pessoas locais que vêm partilhar esta questão. A arte da azulejaria não está apenas no pintor que sabe fazer a pintura final do azulejo. Está na mão de quem fez o azulejo, está na mão de quem dominou o fogo para a fusão da cor da pintura do vidrado do azulejo, está na mão de quem colocou o azulejo na parede e não o deixou cair e partir e depois teve que se repetir todo o processo de pintura. Está em todas as mãos que fizeram aqueles painéis todo um processo. Não é só a pintura final, mas todo o processo de construção da azulejaria. Gente, não tem como a gente falar de Portugal e não lembrar dos azulejos, né? Porque é uma coisa bem característica, faz parte da identidade nacional, é uma das expressões artísticas bem características de Portugal. E para vocês? Qual que é a primeira coisa, pessoal, que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam o nome Portugal? É o fado, é o azulejo, é a gastronomia, culinária. Deixem aqui nos comentários pra gente saber de vocês o que vocês acham. O trabalho da Tereza é super interessante, vocês podem até ver aqui no link da descrição os contatos da oficina dela, para quem quiser fazer esse tipo de experiência que ela faz com os azulejos ou conhecer mais do trabalho dela. Mas este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!